Mateus capítulo 9, versículo de número 9. Eu quero ler com você. Olha o que está escrito. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O tema da nossa palavra de hoje é o convite de Jesus, que ao mesmo tempo, além de ser um convite, é um grande desafio para todos os seus ouvintes, né? É um convite, desafio que Jesus, ele fez e continua fazendo. Querido, segue-me, ou vem e segue-me. Foi este o convite que Jesus a princípio fez para Mateus, mas outra versão diz Levi, que é o mesmo Mateus, Levi. Mas é o convite também que ele fez para os outros primeiros apóstolos. Ele fez esse convite para eles e, para a glória de Jesus, ele fez esse convite também para mim e para você. E esta é a razão que nós estamos aqui. Amém? Ele fez esse convite e esse mesmo convite ele continua fazendo a todo ser humano. Ele continua fazendo o mesmo convite, o mesmo desafio, ele continua fazendo, ele continua passando pelos caminhos da nossa vida e estendendo esse convite, estendendo essa oportunidade, como a Bíblia nos fala que ele ia passando junto ao mar da Galileia e ele encontra João e Tiago, que eram irmãos, e ele, ao passar, ele diz: sigam-me, venham após mim. E eles deixam tudo e passam a seguir. Mais adiante ele encontra André e encontra Pedro e faz o mesmo desafio, e eles têm a mesma atitude. Eles deixam tudo e eles passam a seguir a Jesus a partir daquele momento. É algo tremendo que nós vemos isso na palavra, vemos isso acontecendo. Agora é muito claro e é importante nós entendermos que assim como Jesus ele convidou, assim como Jesus ele desafiou Mateus para segui-lo, ele estende esse mesmo convite a todo ser humano. Agora entenda aqui uma coisa: antes foi Jesus quando esteve aqui na terra, assumiu a forma humana e ele fazia esse convite. Hoje esse convite ele continua sendo feito, mas através daqueles que no princípio ouviram esse convite, aceitaram esse convite e passaram a segui-lo, e a partir de então se comprometeram com este convite e passaram a caminhar de acordo com aquilo que Jesus os desafiou para fazer, e assim eles vão e fazem convite. Queridos, lá na ação social ontem, eu tive o privilégio de compartilhar a palavra, e no final nós fizemos o convite. Uma pessoa, uma jovem, ela manifestou a decisão dela por Jesus lá, e isso foi maravilhoso, porque nós já temos célula funcionando lá, né? Isso já está acontecendo lá, mas nós cremos que nós já temos uma grande igreja lá em Passo do Lumiar, amém? Nós já temos uma grande igreja lá, e isto que aconteceu lá, nesse sentido, esse trabalho social foi apenas o começo de coisas grandes, de coisas maiores que estão por vir, coisas maiores que estão por vir. Mas eu quero que a princípio você entenda isso: Jesus ele continua fazendo o desafio, ele continua fazendo o convite para todo ser humano, só que hoje esse convite ele acontece por intermédio daqueles que a princípio receberam e hoje estão com essa mesma missão, e estão levando esse evangelho e estendendo esse desafio, estendendo essa oportunidade para os ouvintes. Quem pode dizer amém por isso? Amém, queridos? Agora entenda também que o vem e segue-me, a gente precisa ver esse vem e segue-me de Jesus como um redirecionamento dele para as nossas vidas. Por quê? Você vai já entender porque que eu digo que é um redirecionamento. Estávamos indo em uma direção e o Senhor ele entra
na nossa vida, entra na nossa história para nos redirecionar, para mudar a nossa direção. Por que eu digo que é um redirecionamento de Jesus para a nossa vida? Primeira razão, é porque desde o princípio da criação, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer, desde o princípio da criação, em Adão, nós tomamos a decisão de deixar de segui-lo. Nós não existíamos, mas a palavra diz que foi por causa de um homem que o pecado entrou no mundo. A Bíblia nos fala que o pecado de Adão Eva foi enganada, mas Adão ele desobedeceu ao mandamento que lhe foi dado. Então, infelizmente, em Adão nós nos desviamos de Deus. Então esse convite dele é como se fosse um apelo para reconciliação. Quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta dele, no capítulo 6, versículo 1, ele diz: olha, nós rogamos a vocês como embaixadores de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. Por quê? Porque em Adão nós nos desviamos de Deus. Então é como se todo ser humano já nascesse desviado. Faz sentido isso para você? Entende? Pastor, mas eu não fiz nada. Eu também não. Herdamos de graça isso, queridos. Entende? Nós não fizemos nada, acabamos herdando isso de graça. Nós nos tornamos pecadores não por causa dos atos pecaminosos que praticamos, mas por causa da natureza adâmica que herdamos. Vou repetir: nos tornamos pecadores não por causa de nossos atos pecaminosos, mas por causa da natureza adâmica que herdamos. E essa natureza adâmica nos levou a viver na prática do pecado. Entende? É muito triste isso, mas é a pura verdade. Essa natureza adâmica nos levou a viver na prática do pecado. Aí então foi nos revelado, foi trazido à luz realmente do que havia acontecido conosco. Então em Adão nós tomamos essa decisão, nós passamos a seguir o nosso próprio caminho, passamos a trilhar por caminhos que satisfazem ao nosso coração, que agradam aos nossos olhos, passamos a viver, passamos a nos deleitar nos nossos próprios prazeres. Infelizmente isso aconteceu e ainda continua acontecendo, infelizmente, com muitas pessoas. Infelizmente isto é um fato, isto é uma realidade. A partir do momento que isso aconteceu em Adão, você vai ver que o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que quando Eva foi tentada, a Bíblia diz que ela olha para o fruto e ela vê que ele é desejável, ele é agradável aos olhos e desejável para se comer. Quando você vai ver na tentação de Jesus, você vai ver Satanás usando a mesma estratégia: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quando você vai ver no que diz respeito a todos nós, 1 João capítulo 2, do versículo 15 em diante, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver João dizendo: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mas nós vemos o inimigo usando das mesmas estratégias desde o início da humanidade. Desde o início nós vemos o inimigo usando. Então, a partir do momento em que o ser humano se desviou do Senhor, decidiu não mais segui-lo, aí ele passa a andar segundo o curso desta vida, ele passa a andar segundo os desejos dos seus olhos, segundo a satisfação da sua carne. Mas também, por que é um redirecionamento? Porque nós passamos a seguir ideologias. O que é ideologia? Ideologia, queridos, é aquilo que nós consideramos como o ideal. São as visões de mundo que nós passamos a ter. Então aquilo que cada um, pare para você pensar,
Eu vejo por 2 vezes no livro de Juízes escrito: na época em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. A ideologia nada mais é do que isso, é cada um seguindo ou vivendo aquilo que considera o ideal para a sua vida. Mas às vezes nunca se pergunta: o que é o ideal para a minha vida? É o que Deus tem para mim como propósito? Ou é aquilo que eu acho que é o ideal, e eu cheguei a essa conclusão: isso é o ideal e eu vou viver de acordo com esse ideal, eu vou viver de acordo com aquilo que eu acho que é o correto para a minha vida, as minhas ideias, meus pensamentos, doutrinas, é aquilo que eu considero ideal e eu passo a viver dessa forma. Queridos, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, olha o que Salomão ele nos fala. Ele diz assim, Eclesiastes 7, 9: e descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo, e todos acabaram se... Entende? Cada um passou a cuidar da sua vida segundo achava que era o correto, e muitos continuam fazendo assim: não, eu acho que é certo, eu sou dono do meu nariz, sou dono da minha vida, igual uma vez que eu vi alguém questionando um outro, dizendo lá: fulano, olha, você sabia que quem fuma morre logo, não sei o que, falando um negócio assim. Aí ele falou e disse: a minha mãe morreu com não sei quantos anos de idade, ela não fumava. E disse: não, ela não se importava com o que falavam dela, tipo alguma coisa assim, sabe? Então eu só quero que você reflita sobre isso comigo. Às vezes eu me lembro de uma pessoa falando assim lá, uma vez eu fui fazer uma exortação para ela lá no Pará. Ela disse: você tem que respeitar a minha individualidade. Fique à vontade. Você entende? Então, por que eu digo que o vinde após mim, vem e segue-me, siga-me, é um redirecionamento, é a gente entender que nós nos desviamos de Deus, e o Senhor está nos dando a oportunidade de redirecionar nossa vida, de retomar o caminho do qual nós nunca deveremos ter saído. Entende? Eu quero que você pegue a partir disso. Por 2 vezes nós vemos Salomão ele fazendo uma exortação. Provérbios capítulo 14, versículo 12, olha o que Salomão diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. É dificilmente alguém sai de casa dizendo: eu vou sair hoje para morrer. Eu vou sair para me divertir, eu vou sair para curtir um pouco, eu vou sair para desaparecer, eu vou sair para esfriar a cabeça, né? Eu vou sair para, afinal de contas, né? Eu também sou filho de Deus, né? Não é assim que usa? Eu sou filho de Deus, será que eu não mereço também? Aí Salomão diz: ó, cuidado, cuidado, há caminhos que ao homem parece direito, ó, ideologia, mas no final são caminhos de morte. Só que a gente não consegue ver o fim dele lá, é por isso que a gente continua seguindo. Provérbios capítulo 16, versículo 25: há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Entenda aqui uma coisa: esses caminhos que parecem perfeitos, Deus não está dizendo são os meus caminhos, porque o Senhor usa o profeta Isaías no capítulo 55 para dizer: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Então é importante a gente destacar isso aqui, porque Salomão diz: há caminhos que parecem perfeitos, mas se fosse o caminho de Deus, ou os caminhos de Deus, o final não seria a morte, seria a vida. Amém? Não resultaria em morte, resultaria em vida. E é importante nós entendermos isso aqui. Mateus capítulo 9, versículo 9, estou voltando para o texto inicial, na versão Bíblia Viva. Olha como está escrito: quando Jesus descia a estrada, ele viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado na coletoria. Venha, torne-se meu discípulo, disse-lhe Jesus. E Mateus levantou-se
e o acompanhou. Venha, torne-se meu discípulo. Qual era a proposta de Jesus para Mateus? A partir de hoje, passe a ser um seguidor meu. A partir de hoje, decida ser um aprendiz meu. A partir de hoje, decida ser um discípulo meu. Essa foi a proposta que ele fez. Agora, mas reflita nisso comigo. Por que é tão difícil tomar essa decisão tão maravilhosa, gente? Quando a gente olha para trás de meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça, que eu só fui aceitar Jesus depois de velho. Não tá de dar um murro, né? Bater a cabeça. Meu Deus do céu, por que eu não fiz isso antes? Mas a pergunta aqui é: por que é tão difícil tomar uma decisão como essa, tão maravilhosa? Por que é tão difícil aceitar esse convite de Jesus? Agora, reflita nisso aqui comigo. Você sabia que é mais fácil servir do que seguir a Jesus? Vou repetir. Você sabia que é mais fácil servir do que servir a Jesus? Pastor, por que é mais fácil? Porque alguém com um pouco de disposição e boa vontade consegue servir, e às vezes com um pouquinho de dinheiro, mas consegue servir. Alguém que não segue pode servir muito bem, dizer: poxa, olha, rapaz, estou precisando de um transporte para transportar. Está aqui meu carro. Por que você não falou logo? Poxa, eu queria uma casa para fazer um culto de ações de graça. A minha casa tem um pátio lindo, pastor, pode usar lá, fique à vontade. Você lembra a história do jumentinho no qual Jesus entrou montado em Jerusalém? Quem era o dono daquele jumentinho? A Bíblia não menciona nome, mas era alguém disposto, cheio de boa vontade. Porque quando Jesus manda os discípulos pegá-lo, que eles estão desmanchando o jumentinho, o dono entra em cena e diz: ei, o que vocês estão fazendo? Aí um deles diz: olha, o mestre está precisando do teu jumentinho, pode levar. Entende? Alguém que não seguia, mas servia. Quem era o dono do cenáculo onde Jesus realizou a sua última ceia, a Páscoa? Nós não sabemos, o nome não é mencionado, sua origem. Mas Jesus disse, quando os discípulos chegaram com ele dizendo: mestre, aonde nós devemos preparar a Páscoa para o Senhor? Ele disse: olha, vão à cidade, lá vocês vão encontrar o homem andando com um cântaro sobre os ombros. Sigam aquele homem, e aonde ele entrar, entrem com ele e perguntem para ele aonde é o lugar aonde devemos preparar a Páscoa do nosso Senhor. E eles vão mostrar para vocês um lugar espaçoso, um cenáculo, lá vocês preparem. E acontece exatamente como ele diz, exatamente daquela forma aconteceu. Mas quem era aquele homem? Não sei, mas era alguém com o coração disposto e cheio de boa vontade, que conseguia servir ao Senhor. Quem está me entendendo aqui, gente? Então guarde isso, é mais fácil servir do que seguir. É muito mais fácil isso acontecer. Servir significa, é alguém que executa os pedidos de outrem. É um servo, é um atendente, um diácono. É alguém que cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para uso deles. É uma espécie de um garçom. A pessoa consegue fazer isso. Por que é mais fácil seguir? Justamente por causa disso que eu lhe disse. Agora, reflita nisso aqui comigo. Jesus sabe que só servi-lo não é o suficiente, e por ele se importar tanto com aqueles que estão ainda somente o servindo e não seguindo, olha o que ele diz. Olha o que ele diz, João capítulo 12, versículo 26. Ele se importa tanto com aqueles que só estão ainda servindo e não seguindo, que ele diz o quê? Se alguém me... E onde eu estiver... Por que, pastor, que o servo vai estar lá junto? Porque agora ele já é um aprendiz, ele já é um discípulo, ele já é um seguidor, e ele vai junto com o seu Senhor onde ele for. Porém, o servo não vai, mas o seguidor vai aonde o seu Senhor vai. Está dando para entender isso aqui, gente? Se alguém me serve, se
siga-me. Não fique só servindo, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E ouça aqui, eu acho impossível um servo estar onde o seu Senhor está e ficar lá de braços cruzados vendo Jesus servir. Ah, Jesus, olha, tem uma sujeira ali, por favor, limpe ali. Isso. Senhor, aquela poltrona está torta, por favor, arrume ela para mim. É impossível um seguidor que está seguindo os passos do seu mestre ver ele servindo e não servindo. João capítulo 13, o tema lá é uma lição de humildade. Jesus, ele chega e está todos os discípulos em volta da mesa lá para participar da última ceia, e eles estão vindo de uma caminhada, estão com as alparcas, né, percatas dele todas sujas, da estrada por onde passava boi, muita poeira, sujeira, lama, e eles estão daquele jeito lá. Imagina a conversa entre eles: quem é que vai lavar os nossos pés? E ninguém queria fazer aquilo. E Jesus entra em cena, tira suas vestes maiores, se envolve em uma toalha, pega uma bacia e chega diante de cada um e diz: me dei os pés aqui, eu quero lavar os pés de vocês. E Jesus começa a lavar os pés deles, e depois Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Ele diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre. E diz: vocês fazem bem, porque eu sou. Eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, vos lavei os pés. Bem-aventurados sois vós se fizerdes o mesmo. Então ele está dizendo: olha, você não está somente me servindo, você está me seguindo. Então você está aprendendo, está vendo o que eu estou fazendo. Bem-aventurado você será se ao ver o meu exemplo, você passar a seguir este exemplo, não só como um servo, mas como um seguidor. Amém? Como um seguidor. Então, queridos, é muito precioso isso aqui. Se alguém, vou repetir essa frase aqui: Jesus, ele se importa tanto com aqueles que estão ainda somente o servindo, mas ainda não estão o seguindo, que ele chega ao ponto de dizer: você que me serve, siga-me, me siga também, se torne um seguidor, se torne um aprendiz, se torne um discípulo meu. Ele desafia pessoas, mas porque infelizmente existem muitos que, mesmo tendo conhecimento de quem é Jesus, ainda não decidiram segui-lo. Já parou para pensar nisso? Porque infelizmente muitas pessoas, tendo conhecimento de quem é Jesus, ainda não tomaram a decisão de segui-lo. Preste atenção, eu quero ler 2 textos antes de lhe dar essa resposta. Um texto, na verdade, em 2 versões. Lucas capítulo 4, versículo 14, versículo 33. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, primeira versão, isso. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, seguidor, aprendiz. Na outra versão agora, simplificando: se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. Pastor, por que é mais fácil servir do que seguir a Jesus? Porque para servir basta disposição e boa vontade. Para seguir precisa de renúncia. Para seguir precisa de renúncia. E esta aqui, guarde, é a maior razão de muitas pessoas só servirem, de muitas pessoas terem conhecimento de quem é Jesus, mas ainda não terem tomado a decisão de segui-lo. Por quê? Porque exige renúncia. Vou repetir essa tradução aqui, é a mensagem.
Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. Olha a definição de renúncia, por favor. Renunciar significa desistir daquilo que se tem direito, tirar algo de sua posse ou do seu usufruto, abandonar crenças, convicções ou princípios. Então vamos ser bem honestos. É prazeroso, vale a pena, mas não é fácil. Sim ou não? É prazeroso seguir Jesus, vale a pena seguir Jesus, mas não é fácil. Porque quando a gente pensa, você sabe qual era o meu maior desafio? Uma casa de show que tinha lá em Monte Alegre. Eu ficava assim, eu tenho que converter. E a festa no São Francisco? Você sabe como eu fazia? Eu tinha um colega meu, eu ia para a igreja, era o baterista da igreja ele. Eu ia para a igreja e eu chegava lá de trás assim, eu ficava em pé, nem me sentava para ele me ver. Aceitei o teu convite, estou aqui, antes de terminar o culto, para a festa. Era assim, eu tenho que me converter. Eu não sabia que isso era renúncia. Propriamente dito, o significado da palavra eu não sabia, mas eu estava assim, eu tenho que converter. E o São Francisco? Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é o tamanho do seu desafio, o tamanho da sua renúncia, mas eu quero dizer, se tem uma coisa que vale a pena, é seguir Jesus. Se tem uma coisa que vale a pena, é seguir Jesus. Estou seguindo desse caminho, estou seguindo. Agora, me dê um pouco da sua atenção aqui, preste atenção, eu quero ler um exemplo nas Escrituras, de seguidores que nos chamam a atenção isso aqui, preste atenção nisso aqui, é muito sério isso aqui. João capítulo 6, versículos 1 e 2, olha o que está escrito. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia e também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão fazia o que? Porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Preste atenção, uma grande multidão o seguia, seguidores, na outra versão diz discípulos, uma grande multidão de discípulos, seguidores. Agora olha o que está escrito no capítulo 6, versículos 67 e 68, a respeito da mesma multidão, olha como está escrito. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus fizeram o quê? O abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Pastor, que tipo de seguidor era esse? Seguidor que não colocou na balança o preço. Seguidor que não avaliou primeiro que tinha que ter renúncia. Porque Jesus tem um monte de seguidor, estão seguindo Jesus, vai, a multidão vai, um monte de seguidor. Aí Jesus, eu não vou ler o capítulo 6 de João, é grande, você pode ler com calma em casa, mas você vai ver que para essa multidão que está o seguindo, ele começa, os textos vão seguindo, ele começa, como diz outro, a apertar, a ajustar os parafusos. Ele começa a ajustar, falando uma coisa, ao ponto dessa multidão de seguidores falar: duro é este discurso, quem o poderá suportar?
E aí eles tomaram a decisão: estou fora, vou sair do barco. Nós temos uma história muito triste aqui do início da nossa igreja aqui. 2 pessoas converteram, tomaram a decisão para Jesus, e poucos minutos depois que tomaram a decisão, na hora da comunhão da célula, chegaram conosco dizendo: como é que a gente desfaz isso? Eu fiquei questionando: desfaz o quê? Perdão. Como é que a gente desfaz isso que a gente acabou de fazer agora? Você diz: essa decisão que vocês fizeram por Jesus? Sim. Como é que a gente desfaz? A gente não queria fazer isso não, a gente não quer fazer isso. E a gente: não, mas a gente vai ajudar vocês, vai ensinar, vai estudar a Bíblia, para vocês compreenderem o verdadeiro significado dessa decisão. Não, nós não queremos não, isso não queremos. Poucos meses depois, o mais velho deles andou por caminhos, lembra que Salomão disse? Por caminhos que pareciam justos, retos, perfeitos, mas o final era um caminho de... ele foi assassinado. Um jovem foi assassinado. Eu fiquei boquiaberto. Como é que a gente desfaz isso? Meu Deus do céu. É porque eu imagino na cabeça dele aquele turbilhão: meu Deus, eu fiz isso agora, eu vou ter que deixar. Mas você sabe o que o inimigo coloca? Você tem que deixar tudo, mas ele encobre o que a gente vai ganhar. Porque se ele lhe convencer de que o que você vai perder é maior do que você vai ganhar, você fica. É assim ou não? É assim. Porque nós, seres humanos, a gente não gosta de perder. É ou não é assim, gente? A gente não gosta de perder. Fulano, troca essa garrafa pela tua. Mostra aqui. Stanley. E a tua, que marca é? Que tapão. Brincadeira. Brincadeira. Entende? Eu fico pensando nessa troca: o que é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou lucrar? Gente, vamos ser bem honestos. É assim ou não que não funciona? É assim que funciona. Entende? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Funciona dessa forma. E com Jesus não é diferente. Jesus, eu vou te seguir, eu estou deixando um monte de coisa, o que é que eu vou ganhar? E eu acho muito melhor ser totalmente honesto, porque ele não vai encobrir nada de ninguém. Sim ou não, gente? Ele não vai encobrir nada não. Mas aqui a gente vê essa multidão que está agindo dessa forma. Olha o que está em Mateus capítulo 6, versículos 24 a 26. Bem rápido, eu estou concluindo. Olha o que está escrito: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser conservar a vida vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor da sua alma? Ele está dizendo: olha, tem algo muito mais valioso do que aquilo que você imagina que você está ganhando ao tentar viver para desfrutar dos seus prazeres. Tem algo muito mais valioso do que isso. Tem algo que tem valor eterno. E o inimigo às vezes ele ofusca isso da gente. Jesus, o que eu ganho? Vou lhe mostrar agora aqui, segura aí comigo aí, vai lá, Marcos 10. Marcos 10 do versículo, é uma leitura longa, eu vou ler bem rápido. Marcos 10 do 17 em diante, me acompanhe aí por favor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Jesus, eu estou querendo deixar tudo para te seguir. O que é que eu vou ganhar? Me diz o que é o tudo que tu tem aí. Jesus, vou repetir de novo. Eu estou querendo deixar tudo para te seguir. Jesus pergunta: me mostra o teu tudo, coloca na mesa aqui. Jesus, meu tudo é isso. Jesus diz: eu cubro o teu tudo. E o que o Senhor tem mais? A vida eterna. Eu quero ler esses dois textos aqui para concluir. Libera para a gente. Preste atenção. João capítulo 12, versículo 26. Você já pode ficar de pé. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Escute: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Você já pensou que é ser honrado pelo Pai por servir? Mateus capítulo 27, versículo 55. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Olha aqui para mim. Quando o texto nos diz que eram mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, significa que eram mulheres que começaram a seguir Jesus desde o início de seu ministério. Ele começou o seu ministério na Galileia, e desde o começo elas tomaram a decisão de segui-lo. Mas na medida em que elas vão seguindo o Mestre, elas vão aprendendo deles, e elas determinam algo no coração: nós queremos segui-lo porque nós queremos servi-lo também. Olha aqui para mim. Nem todo mundo que serve, segue. Mas eu considero impossível um seguidor não servir o seu mestre. Amém? Pode aplaudir mais forte.